Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais um estudo do nosso projeto Vida Consciente, dando continuidade aos estudos de casos. Então, a gente vai iniciar dando uma introdução do porquê desses atendimentos para ficar um pouquinho mais claro para quem está iniciando ou nas primeiras vezes que está acompanhando os nossos estudos. Então, rogamos amparo à espiritualidade maior, que sempre nos acompanha, nos auxilia, que possamos ter uma noite agradável e uma noite produtiva de estudos. Aqui a gente tem uma ilustração do nosso psiquismo, tá? Então, isso aqui ilustra o nosso inconsciente que precisa de trabalho. Tem uma outra parte do inconsciente que já está esclarecida, que não está presa nessa situação aqui. Para ter uma comparação aqui meio grosseira, bem grosseira, a nossa parte consciente é essa pequena parte aqui, mas seria menor ainda, tá? Comparado com todo o nosso inconsciente. Então, o que nós temos acesso de informações, de memórias, de aprendizados, de conhecimentos desta existência atual estão aqui nesta parte consciente, ok? Todo o resto, que é algo comparado a um iceberg, né? Então a parte consciente seria a parte não submersa, né? A parte que está para fora da água aparecendo. Então, toda essa parte submersa seria o nosso inconsciente. Aqui a gente está ilustrando apenas uma parte desse inconsciente, que é essa parte que nos causa dificuldades na existência atual. Então, é essa parte o objeto do nosso estudo. Então, esses atendimentos aqui, esses casos de atendimentos que a gente está relatando, são de pessoas que não encontraram a cura na medicina terrena. Ou seja, o médico analisou e disse, não, fisicamente não tem nada. Você não era para estar sentindo isso, não era para estar assim. Então, eles acabaram buscando esse atendimento, que a gente chama de captação psíquica, que é esse atendimento que trabalha nessa área aqui do nosso inconsciente, ok? Então, essa parte do nosso inconsciente está atrelada aqui ao nosso perispírito, mais precisamente aqui entre o corpo mental superior, ou o corpo abstrato, ou o corpo causal, não importa o nome, a nomenclatura, até o corpo astral. Então, nesses três planos aqui, essas consciências estão ligadas a esses corpos. Então, aqui são corpos, tá? Veículo de manifestação. E aqui são consciências, memórias. Essas memórias, como um aplicativo influencia um celular, faz ele funcionar dessa daquela maneira, aqui também essas memórias influenciam o corpo, os veículos de manifestação, que são esses corpos, né? E, consequentemente, nos afeta, nós aqui na ponta encarnada, no corpo físico, né? Então, vamos agora, na semana passada a gente terminou nesse homem de 24 anos, com dificuldade com drogas e chegando até o ponto de ter ataques epiléticos. Quem tiver curiosidade de rever esses casos anteriores e não assistiu, pode acessar a página do CEPA. Nos vídeos tem lá uma lista de reprodução apenas com os vídeos do projeto Vida Consciente. Então aqui, homem de 67 anos, já espírita há 40 anos. Então é alguém mais ou menos esclarecido no assunto, mas mesmo estudando muito, não conseguiu resolver.
Então, esse homem estava muito insatisfeito, inquieto, movido por uma certa dose de ansiedade, embora leve uma vida normal de trabalho, família e sociedade. Ou seja, tinha algo nele que não estava bem, mesmo não conseguindo identificar o que era, algo leve, mas que não o deixava ter calma, ter paz de espírito, né? Aproveitar essa existência de um modo mais completo. Dedicado às causas espirituais há mais de 40 anos, em busca de uma resposta para o vazio da alma, mais do que por devoção ou espírito de fraternidade. Apresentou-se, ou seja, ele buscou a casa espírita mais para buscar uma resposta para esse vazio da alma do que para querer auxiliar, né, com o espírito de fraternidade. Apresentou-se solicitando atendimento com queixa de cansaço, indisposição, desencanto generalizado e dores pelo corpo. Ao abrir o atendimento, sintonizou uma pessoa informando que não gosta daquele outro lá da ponta. A persona que então é uma memória de passado desse homem, uma existência pretérita. Para a gente entender um pouquinho melhor como é formado essa persona aqui, ó, durante a existência a gente tem lá os nossos deveres, atribuições, se você vai ser religioso ou não, se vai trabalhar na lavoura ou na cidade ou não, ou vai constituir família ou não, ou seja, você tem uma programação de vida e você vai seguir essa programação durante aquela existência. Só que geralmente essa existência a gente não desenvolveu o lado espiritual, até porque essa parte estava muito terceirizada para as igrejas, né? Então sempre tinha alguém imbuído desse elo com Deus, né? Então a gente ficava fazendo a nossa parte, cumpria lá com as obrigações de comparecimento e de contribuições financeiras também, e ficava por isso mesmo. Então, como a religião não tinha o conhecimento do que realmente acontece nessa caminhada evolutiva, a pessoa desencarnava e não ia nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para um céu eterno, e não morreu, né? Não morria, porque só o corpo físico foi descartado, mas ela está ali, praticamente igual, então ela não sabe que desencarnou, fica meio perplexa, sem saber o que está acontecendo, mas acaba se acostumando com isso, e acaba vivendo desencarnada no mundo espiritual, sem saber direito o que está acontecendo, presas aos apegos que tinha em vida, ao material, de riqueza, ou aos vícios, ou a sexo, ou qualquer outro apego que ela tinha durante a vida. Quando desencarna, esse apego fica muito mais acentuado. Então ela vai em busca de satisfazer isso, ou de uma raiva, de uma vingança, acaba indo querendo satisfazer esses desejos. Acontece que em algum momento esse corpo astral, pela desarmonia de quem o está conduzindo, porque não sabe o que está acontecendo e se deixa levar por um vício, por um sentimento de vingança, ou de raiva, ou de ódio, o corpo astral acaba se desestruturando. E em algum momento é necessário uma nova existência, uma nova encarnação. E nesse momento da nova encarnação é que realmente há a morte, que se chama de segunda morte, poderíamos dizer, né? Nesse momento o espírito perde a consciência de si mesmo e ele é como que encapsulado, empacotado e entra numa espécie de hibernação para a formação do novo corpo e ele fica ali no inconsciente. A partir desse momento da nova encarnação é que a vida anterior passa para o inconsciente. E assim se formam as demais existências, né? E como a gente está em final de curso aqui na Terra, a gente já passou por tudo, né? Em escravidão, em tortura, ensino, religião, preconceito, vida simples no campo, mendicância, infantilidade, deficiência, nobreza,
passando a perna nos outros. Então, de tudo a gente já fez. Quem acha que não fez, só porque não tem o conhecimento disso. Tá? Nós todos aqui estamos em final de plano evolutivo, plano de provas e expiações, chegou ao fim, e a gente está nessa transição aí para um plano de regeneração. E uma das grandes ou das principais, ou dos principais trabalhos que teremos nesse mundo de regeneração é o trabalho desse inconsciente aqui, que ainda está preso naquelas situações, que nem sabe que desencarnou ainda e fica transmitindo para a gente esses sentimentos retrógrados de preconceito, de costumes que não condizem com o que a gente está vivendo hoje. Isso causa na gente uma ansiedade ou uma dificuldade de levar a vida, porque a gente sabe uma coisa, mas sente outra e não sabe por quê. Então, essa persona, né, que iniciou o atendimento, quando foi aberta a faixa desse homem, estava se referindo à ponta encarnada, né? Ou seja, ele não gosta daquele lá da ponta, ou seja, ele tem a consciência de que está ligado numa outra pessoa, mas não gosta de como aquela pessoa se comporta. Aí essa persona falando nessa memória, ele pensa que vai salvar o mundo, sempre querendo ajudar as pessoas e ministrar conselhos. Informou essa persona, né, que era solteiro, e acha que não ia se dar bem se tivesse se comprometido com um casamento. Quer estar sempre livre para o caso de aparecer alguma aventura, um aventureiro, e uma espécie de andarilho, não se demora por muito tempo em um só lugar. Em seguida, depois de um suspiro desolado, conclui que, quando morrer, acaba tudo mesmo, e daqui nada se leva. Estranho, né? Essa ideia de quando morrer tudo acaba e daqui nada se leva. E ele tendo consciência que estava ligado a uma outra pessoa. E durante a vida isso não existe, você está ligado energeticamente com uma espécie de cordão a uma outra pessoa. Então, você fica num estado que você acaba aceitando isso sem questionar, né? Você está fixado mentalmente numa ideia, que se chama monoideísmo, ou fixação mental. Informou essa memória passada que viajava muito, mas sempre voltava a se alojar numa hospedaria à beira de estrada, num quartinho apertado e escuro. Um dia, ao retornar de uma viagem, acordou febril. Diz que ultimamente vem sentindo uns sintomas, uma espécie de cansaço. Acha que foi resultado de comportamentos ou da vida que sempre levou, de libertinário. Né? Talvez tenha pego alguma doença. Neste momento se dá conta que está imundo e visitado por moscas. Se pudesse levantar, voltaria para a família, para ter quem cuidasse dele. Estava ali, abandonado e sem recursos, pois tudo que ganhava gastava em noitadas com mulheres e bebida. Sempre pensando em aproveitar a vida, bebia e fumava muito, e nunca imaginou que um dia pudesse adoecer. Agora estava ali, isolado, recebendo um pouco de água e comida pela janela, pelo medo que as pessoas tinham de contaminar-se com a sua doença. Então não entendiam o que ele tinha. Não tinham os recursos de hoje para diagnosticar o que era. Mas a agonia não perdurou por muito tempo. Ao recobrar a consciência, já não lembrava o que tinha acontecido. Induzido à regressão de memória, para relembrar o passado dessa época, descobriu que fora jogado num matagal. Ou seja, o dono da hospedaria, com medo de assustar os outros hóspedes e de contrair doença, acabou mandando jogar ele vivo, com colchão e tudo, num matagal. E lá ele acabou desencarnando, sem comida, sem água, sem nada, porque ele não conseguia nem levantar, né? Tal o estado que estava em estágio avançado da doença. Né? Então, assim que acabou de desencarnar, retornou para o quartinho da pensão, ou seja, ele em espírito, em corpo astral, voltou lá para o quartinho da pensão e ficou ali por muito tempo, até ser socorrido por espíritos benfeitores, invisível aos olhos dos encarnados. E ao rever essas memórias que estavam esquecidas ou negadas,
sentiu-se aliviado e aceitou continuar o tratamento numa instituição do astral. Nos dias seguintes, o paciente que solicitou atendimento, né, não sentiu mais os sintomas que estavam lhe afetando e seu tratamento reduziu-se a uma única sessão. Então, alguns atendimentos resolvem tratamentos, né, resolvem com um atendimento. Outras situações são mais complexas, a construção dessa dificuldade envolveram muitas variáveis, muitas outras pessoas, muitas existências. Então, esse trabalho investigativo de captação envolve mais atendimentos. Próximo caso, homem de 52 anos, com dificuldades relacionadas ao sexo, né? Sexo em desarmonia. E também com uma ansiedade intensa. Então, um homem divorciado, vivendo um segundo relacionamento há mais de 20 anos, queixava-se de ansiedade intensa, também de onicofagia, eu não sabia o que era, onicofagia, vício de roer as unhas, também nervosismo. Aliás, eu tinha não é bem um vício, mas eu não precisava de cortador de unha, até ali uns 35 anos, quando eu entrei em contato com tanto o espiritismo quanto com captação psíquica e apometria. Na realidade, era uma ansiedade que eu tinha, já carregava há muito tempo, já tinha me acostumado com ela. E depois de iniciar esses estudos e atendimentos, aí eu precisei comprar um cortador de unha. Brincadeira, já tinha por conta da esposa e do filho na época, né? Mas também tinha essa ansiedade e foi resolvida também com atendimento. Também tinha nervosismo, dificuldade de permanecer no trabalho, vontade de abandonar tudo ou mudar de cidade, ou seja, queria fugir, né? Uma inquietude, tristeza, sexo em desarmonia, gerando constrangimento para a atual esposa que trabalha em centro espírita, e também problemas com os filhos do primeiro casamento. Então, para um homem é aí um leque grande de dificuldades, né? Iniciado o atendimento, sintonizou uma pessoa queixando-se de dor e sensação de peso no pescoço. Como causa, verificamos que ela se apresentava como uma espécie de víbora, uma cobra de tamanho agigantado enrolada em seu pescoço. Isso existe mesmo, a gente encontra essas situações, tá, pessoal? Juntamente com uma infinidade de outras personas ou espíritos ao redor das mais variadas condições e formas, uma coisa horrível, no movimento permanente de oscilação ou ondulação, todos com cobras enroladas no pescoço, pernas e cintura, enraizados uns nos outros, interpenetrados por uma espécie de tentáculos. Então, essas víboras não são cobras animais, tá? São consciências que, de tanto aqui no caso, a causa foi o desalinho do sexo, né? Que de tanto viver essa fixação mental acaba perdendo a forma humana e ficaram nessa forma de cobras, de víboras. A pessoa manifestante informou também que era atormentada por sonhos ou pesadelos de perseguição, sempre fugindo dentro de uma mata, até que, desesperado, se jogava num rio. Lembra também, sem saber exatamente o lugar, mas pensando que pode ter sido em outro planeta, de ter pertencido a uma espécie de grupo onde mantinha um casamento coletivo, com sexo grupal, onde tudo era permitido. A gente já viu isso em mais de um atendimento. É um local, a gente não pode precisar se realmente é um outro planeta ou um outro orbe aqui da Terra mesmo, né? Uma outra faixa vibratória de experiências.
Então, mas o que parece aqui pelo relato é que realmente é em outro planeta, ou seja, um planeta onde as pessoas que estão muito viciadas em sexo vão para drenar toda essa energia e se prepararem para outras existências, aí já em outros planetas, para iniciar o equilíbrio aí da energia sexual e do uso dessa energia. Nesse grupo haviam pessoas portadoras de hermafroditismo e a prática homossexual era comum. Todos morriam cedo pelo desgaste sexual excessivo e em virtude das doenças que contraíam. Informou que nesse lugar todos viviam despidos, mas com o corpo recoberto por pinturas, implantes e tatuagens, e enfeitado com muitos adereços, piercings, pingentes, etc. Isso a gente pode ver hoje em dia em pessoas que têm essa necessidade de se tatuarem, de usar piercings, que podem ser provenientes desses planetas de reeducação. Não vamos sair por aí dizendo que todo mundo que tem tatuagem e piercing veio de lá, tá, pessoal? É um indício de que pode ter. Então, a pessoa que vai avaliar se realmente ela está bem, está em harmonia com essa questão do sexo, não é o caso. Mas se ela tem essa dificuldade em lidar com isso, já é um indício de algo aí a ser tratado que pode já ter passado por essa vivência nesse local, nesse plano, e já é um bom sinal, ou seja, já saiu de lá e já está em recuperação, né? E eu me perdi aqui, tá aqui. Informou que a cada momento chegavam estrangeiros, muito diferentes em configuração. Ou seja, ela não tinha realmente um planeta de drenagem e de saturação dessas energias, para que realmente eles consigam se libertar disso e iniciar um tratamento em outro local. Tanto é que nem existia essa adaptação de você ter que se formar, usar a astralidade daquele planeta de acordo com a situação do planeta, ou seja, que demora milhares de anos. Então é um local realmente provisório, onde tinha essa configuração que a pessoa vinha mais ou menos da forma original de onde procediam, né? De onde foram encaminhados para esse planeta escola. Mas todos com o mesmo interesse por sexo, ou seja, esse planeta era um agrupamento de espíritos com essa dificuldade, que precisavam se libertar dessas energias, chegar ao ponto de usar tanto para se saturar e realmente estar preparado para daí iniciarem um trabalho de reequilíbrio dessas energias. E que aos poucos esses novos que chegavam iam se integrando aos usos e costumes do povo já adaptado àquele modo de vida. Era um planeta muito populoso, mas administrado de forma muito estranha. Ali não existia trabalho organizado, apenas um trabalho para atender as necessidades. As doenças e as pestes devastadoras eram constantes, mas ninguém se interessa, só um prazer sexual interessa. Há também apresentações artísticas, mas primitivas e quase sempre de natureza lúbrica. Dorme em espécies de casas primitivas e iguais, na realidade um amontoado de casebres sem organização nenhuma. A população aumenta por grandes desembarques de exilados, todos são ansiosos demais, automatizados, acelerados. Não existe outro lazer além da prática de sexo até a exaustão. Não há propriedade nem bens particulares, não ocorrem brigas nem agressão. Os que morrem têm seus cadáveres jogados em lixões e valas, mas não são enterrados, apodrecem ali. Não há ambição e nem desigualdade. Todos são propriedades de um governo oculto. Quem se revolta é convocado para uma entrevista e acaba sumindo. Quem vai se debilitando é levado para as instituições de descarte, desencarne. Ali só se vive de sexo e para o sexo, não há religião. Não existe amor ou sentimentos como o conhecemos aqui. Os animais e os insetos são tão primitivos quanto os habitantes, e a maioria são gigantes. O
planeta é infestado por uma grande variedade de ratos avantajados que se alimentam de lixo físico e mental, para ver como é a formação desse ambiente lá, né? A parte mental e física não tem muita diferença desses planos, né? Mas esses ratos avantajados convivem pacificamente com as pessoas. Há também uma variedade grande de pássaros agigantados que fazem o mesmo trabalho que os ratos, todos muito disformes e feios. Nesse planeta, todo cuidado é relacionado com o corpo. Semelhantes são os exemplares encontrados na Terra. Como aqui, deformam o corpo para ficarem diferentes. A televisão ainda não é conhecida. Só existem aparelhos musicais que produzem uma música ensurdecedora, tipo eletrônica, contínua, semelhante ao que se vê em festas raves, baladas ou bailes funk. Não criticando, a gente está comparando aqui o estilo de música, que atordoa, pelo menos para quem não curte isso, né? Aqui não cabe a gente dizer o que é certo e o que é errado, né? São experiências necessárias a cada um de nós. Ninguém é feliz nem totalmente infeliz. Ali todos anseiam por alguma coisa, mas não sabem o que. Aqui cabe um parêntese, porque eu lembrei de uma situação lá da Roma Antiga, onde lá tudo era liberado, né? O imperador saía de noite para suas orgias e a esposa dele também, em outro canto, para outras orgias também, né? E contam que num dia desses de manhã, os dois voltando para o quarto para descansar, se encontraram no corredor, né? E aí o imperador perguntou para a esposa lá se ela estava satisfeita depois de uma noitada, né? E ela falou: satisfeita não, cansada. Ou seja, essa energia, enquanto realmente você não se saturar dela, você vai se cansando, até chegar ao ponto de saturação. Aí você está pronto para iniciar aí uma reeducação dessas energias. Se atraem pela aparência e pelo gosto em práticas sexuais afins. O planeta é muito quente, pedregoso e seco. Não há árvores e o sol tem cor alaranjada. A noite é maior que o dia, iluminada por um satélite semelhante à Lua. Também há luz artificial. Aqui ele está dando muitos detalhes de ser um planeta, né? Mas mesmo aqui na Terra, em outros planos, há relatos de que o Sol tem outra coloração, de que o clima é diferente, tá? Então pode, não, isso aqui não é definitivo que realmente é em outro planeta, mas em outro plano diferente do nosso físico aqui. Também há luz artificial. A vida noturna é mais intensa que a diurna. O repouso, nos momentos de mais calor, é em grupo, assim como se comportam os animais, agarrados e apoiados uns aos outros. Não se deitam. Por fim, o lugar em que ele fazia parte começou a transformar-se em um deserto pedregoso, sobre o qual começou a sobrevoar algumas naves, recolhendo ou pulverizando o lixo e recolhendo os seres remanescentes. Com o passar do tempo, e aos poucos, foram aparecendo pequenos lagos de água escura, e a paisagem se modificando para melhor. Mas, um dia, depois de muito tempo, essa memória, essa persona se apagou, numa espécie de sono sem sonhos. Ou seja, foi expatriada de lá, provavelmente encaminhada para um novo local de aprendizado. Nesse interim, ela imagina que foi exilada, mudada de planeta. Todos do grupo foram exilados para a Terra. Ao final, a persona disse que nem sempre consegue acessar a consciência, a parte encarnada. É repelida por ela, e mais ainda pela esposa do paciente, que não vibra na mesma frequência espiritual por não ser originário do mesmo planeta, onde não havia moral e nem ética, e as relações eram baseadas no interesse e na conveniência apenas. Ao ser solicitado pensar em Jesus, visando sua melhoria e uma situação menos atormentada, falou que não tinha nenhuma referência sobre esse nome, Jesus, mas sentiu-se mais calmo ao pensar em seu nome. A persona foi esclarecida, tratada e encaminhada para uma instituição do astral onde deverá continuar o seu tratamento. Depois do atendimento, o paciente sentiu-se melhor e não solicitou mais nenhum
nenhum atendimento, ou seja, resolveu a situação dele. Chegamos ao fim do nosso horário de estudos de hoje. Então, esse caso aqui realmente nos traz outra informação, né? Que existem escolas para todo tipo de aprendizado. Quem teimar em aprender e mudar algo aqui vai ser levado para uma escola especializada em tratar aquele tipo de desvio ou aquele tipo de dificuldade. Então, por isso o agradecimento sempre, porque não há situação ruim que não possa dar uma piorada. Agradecer sempre é a melhor saída. O agradecimento é uma vibração superior. Ele, pela lei de sintonia vibratória, o agradecimento atrai novas situações para a gente continuar agradecendo. Então, por pior que estiver a situação, a melhor saída é agradecer o que a gente está vivendo, porque pode piorar em muito a situação. Por mais que a gente ache que está no fundo do poço, pode sempre dar uma piorada. Então, fica aí a dica, agradecer sempre. Então, pessoal que assistir mesmo depois que não estiver mais em live, estiver gravado no YouTube ou na página do Facebook do CEPA, pode deixar ali nos comentários perguntas ou sugestões, se tiver. Então, vamos encerrar com um passe à distância. O importante para a gente receber essas energias é estarmos numa posição receptiva. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações diárias, nos preparando para mais uma semana de caminhada, sabendo que estamos em uma grande escola planetária e que na escola a gente está para aprender lições, então a vida sempre, sempre vai trazer situações para que a gente tenha esse aprendizado. Então, estando consciente de que a vida vai trazer situações para nos testar, para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva a nossa inteligência, fica mais fácil da gente parar de reclamar e enfrentar tudo que a vida trouxer para a gente. Ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, para as pessoas que convivem conosco, que estejamos preparados para mais uma semana de caminhada, sendo a mudança que a gente quer no mundo, dando exemplos de tolerância, de compreensão, e que possamos ser os trabalhadores da última hora, dessa messe que é grande, e dessa forma aproveitar essa oportunidade que nos foi dada. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.